Bom dia, Letícia. Bom dia, Marco Antônio. A gente já começa. Só mais uns 2 minutinhos a gente começa. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. E aí, gente, muito frio? Tá bastante frio, né? Aqui em Ah, Curitiba. tá marcando 11 graus Aqui onde eu também. moro.
E vai continuar, né? Não sei até quando que o frio vai. Antes que ia marcar chuva, ia fazer mais frio ainda. Falaram que ia chover? Sim, para que ia chover ia fazer mais frio. Eita. É porque o inverno vai chegar semana que vem, né? Acho que começa Ainda não dia estamos no 20. inverno, não? Não, ainda não. Estou meio perdido no tempo. Estou meio É, tonto aqui de tanta coisa que estou fazendo aqui, que é uma correria danada, e eu perco meio contato com a... aí também é quarentena, né? Eu também meio que perdi a noção do tempo. Já nem sei mais quais são os dias da semana, só sei as aulas que tem. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui pra mim tá marcando que vai chover às 3 horas da tarde e às 11 da noite. Hum. Bom, se chover vai ficar mais frio, né? Porque É, vai ficar úmido e tal. Agora, tá marcando aqui chuva para hoje e para amanhã. Que bom, por outro lado é bom essa chuva, né? Porque sim, tá porque a gente tá precisando. numa seca ainda, né? Tá horrorosa, horrorosa, seca aí. Tá marcando aqui, o negócio que eu tô vendo aqui tá marcando chuva hoje e amanhã e segunda-feira. E os dias realmente vão ficar mais ou menos desse jeito. Mais uma semana inteira. É, sem sol, pelo menos. Se não chover. Uhum. É, tinha que ter, né, esse inverno de algum jeito. Olha, bom dia, Marco Antônio. É, sobre o nosso conteúdo, eu diria que a gente está praticamente aí com o conteúdo concluído, né? Eu vou colocar aqui do lado, talvez, para vocês aqui no bate-papo aqui, eu vou mencionar aqui os tópicos de estudo que nós tivemos aqui nesse bimestre. Então, lá no comecinho desse bimestre, primeiro tópico de estudo nosso foi esse, fluxos internacionais de capitais. Nós começamos falando sobre importações e exportações de capitais, não de mercadorias, né? A importação e a exportação de mercadorias, ela é apenas uma maneira que os capitais assumem, né, que é a forma de mercadoria. Mas nós comentamos aqui que os capitais eles podem também assumir formas diferentes. Por exemplo, empréstimos, né, é uma forma de o dinheiro, né, o dinheiro que rende juros, ele é uma forma de capital. Então, empréstimos, mercadorias, falamos também a respeito dos investimentos diretos, né, que é quando uma empresa abre uma filial em outro lugar, ali a gente chama isso de capital produtivo. Falamos também de tecnologia, né? Tecnologia também pode ser importada e exportada. E falamos da forma capital financeiro, né? Que são aplicações
são movimentações de recursos que não se assemelham com as outras formas, né? O empréstimo, por exemplo, ele é um dinheiro que um país pode emprestar para outro, mas ali no empréstimo é uma operação com data marcada, inclusive com juros pré-estabelecidos. Mas o capital financeiro, não. O capital financeiro, ele, ele não tem, na verdade, rendimento pré-estabelecido, né? E ele não tem compromisso de prazo. Então, por exemplo, um banco estrangeiro ou fundo de pensão estrangeiro decide comprar papéis, né, títulos do governo brasileiro. Ele pode comprar hoje. Se ele quiser, ele pode vender daqui 2 dias. Não tem prazo para isso. Mesma coisa com ações, né? O investidor estrangeiro entra na Bolsa de Valores do Brasil e compra ações, por exemplo, da Petrobras. Quanto tempo ele vai ficar com essas ações depende dele. Pode comprar ações hoje, pode vender amanhã, se quiser. Aplicações também no mercado monetário também são financeiras, né? Então, alguém pode trazer dólares para o Brasil, comprar reais e vender os reais. Às vezes até no mesmo dia, né? Então, esse foi o nosso primeiro tema, e nós tentamos aqui explicar, né? Acho que o maior propósito de falar sobre essa questão foi não apenas de dizer o quão importante isso é, os fluxos internacionais de capitais, mas também explicar um pouco qual é a motivação, né, dos países nesse fluxo de capitais. Demos uma atenção toda especial à questão da importação de capitais. Porque a importação de capitais, ela pode ser uma coisa absolutamente positiva. Importar capital ou exportar capital, a princípio, não é uma coisa ruim, né? Mesmo empréstimo, né? Mesmo empréstimo não é uma coisa ruim, empréstimo. O problema é quando a pessoa ou o país se torna dependente, né, do empréstimo. Ou seja, empresta dinheiro hoje, viu que é bom, e na hora de pagar não consegue, aí tem que emprestar de novo para pagar o empréstimo anterior, e isso vai virando uma bola de neve, né, que uma hora vai cobrar, né? Uma hora vai cobrar seu preço e não demora para isso acontecer, né? Porque os empréstimos vão se acumulando, consequentemente, os juros também vão se acumulando, e em pouco tempo o país está completamente aprisionado, né? Então, mostramos aqui que a importação de capitais, ela tem lados positivos, mas, dependendo da situação, ela pode jogar o país numa situação de dependência, né?
Esse é o caso do nosso país. Então, nós demos uma atenção especial a isso. Demos aí uma atenção especial a isso, né? A questão da dependência, porque dependência não é apenas uma palavra, não é apenas um nome, né? Dependência é uma situação que pode ser construída e que, uma vez construída, ela tem implicações na vida de um país. E nós aqui no Brasil, melhor do que nenhum outro povo, talvez possamos falar bem sobre essa questão da dependência, né? E o mais importante de toda essa história e de poder estudar essa questão da dependência é que a gente passa a entender, e eu espero que esse foi o objetivo desse estudo, a gente passa a entender que dependência é uma coisa que é fácil ser construída, mas é muito difícil de ser depois vencida, de ser superada, de ser eliminada. Muitas vezes, quando a gente usa esse conceito, né, parece que é uma coisa simples, né? Que é uma palavra só. Mas a gente viu aqui que, na verdade, a dependência ela é algo que é multifacetado, né? Então, a dependência ela começa a ser econômica, depois ela se torna financeira, depois ela se torna social, né? Depois ela se torna tecnológica, depois ela se torna também uma dependência política e ela ainda se manifesta como dependência cultural. Então, na verdade, são 6 braços que estão abraçando o país, né? Daí a dificuldade que existe de romper a dependência, né? Acho que é muito bom que a gente pense também que se existe dependência do Brasil, por exemplo, do Brasil em relação a outros países, existem aqueles que se alimentam dessa dependência. Então, a dependência ela não é uma coisa que está assim, parada. E que se o país dependente quiser sair, ele sai quietinho aqui e vai embora. Não. A dependência tem vigilância por parte daqueles que se alimentam dessa dependência. Significa dizer que não se trata meramente de uma situação que foi criada, mas trata-se também de uma situação que é desejada por parte daqueles que se alimentam da dependência, né?
Em outras palavras, assim, é, a dependência não é uma coisa apenas que está lá solta, mas ela é cuidada pelos países que se alimentam dela, né? Quem emprestou dinheiro para o Brasil e hoje vive de juros, quer continuar recebendo juros, né? E quer receber também o que emprestou. Bom, depois de falar da dependência, como ela é construída, etc., nós também demos uma atenção especial aqui à situação particular do Brasil, para a gente entender como é que foi construído a nossa dependência, e nós usamos para isso, nós usamos o nosso endividamento externo, né? Existem outros canais também para construir dependência. Nós não falamos de todos aqui na hora que fomos analisar o Brasil. Até porque um desses canais vai fazer parte de uma disciplina que nós temos aí pela frente, que é a disciplina de empresas transnacionais, né? Mas nós falamos aqui do endividamento brasileiro e mostramos que a economia brasileira ela tem como um dos pilares do seu modelo, né, o nosso modelo de desenvolvimento econômico, um dos pilares, um dos elementos estruturais da nossa economia é o capital estrangeiro, né? E quando eu falo de elemento, que o capital estrangeiro ele é um elemento estrutural da nossa economia, é porque ele está presente na nossa economia desde a nossa independência, né? Então, nós vimos aqui, ao longo do tempo, né, que tomamos dinheiro emprestado já para assumir uma dívida de Portugal com a Inglaterra, e de lá para cá, o país não parou mais de se endividar. O tempo todo, aquela dívida ela tem uma linha ascendente, né? Não é aquela dívida que faz assim, endivida, paga, endivida, paga. Não, não é assim a nossa linha do nosso endividamento. Nosso endividamento ele tem uma linha, se endivida, se endivida, se endivida, se endivida, e se endivida, e se endivida, e se endivida, né? Vimos que nessa linha do nosso endividamento histórico, teve um só momento ali, praticamente, em que a dívida sofreu uma queda e depois voltou a subir, né? Mas também vimos que essa queda aconteceu exatamente entre 1930 e 1945. 15 anos durante os quais a dívida brasileira ela retrocedeu. Mas fomos dar uma olhada nesse tempo, nessa época, para saber o que tinha acontecido. Será que teve ali um governante que mudou a política econômica do nosso país e que falou, não vou mais agora tomar dinheiro emprestado, chega de capital estrangeiro no Brasil? Não, não foi esse o caso, né? O período de 30 a 45 corresponde, sim, ao governo de
Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas, ele era um, um, um homem de visão, talvez o maior estadista da história do Brasil, um homem que conseguiu enxergar coisas que, a princípio, não são muito difíceis de serem enxergadas, mas conseguiu enxergar aquilo que era o essencial e o necessário para o Brasil. Se quisesse se tornar um país menos atrasado, né? Que era a necessidade de industrializar o país. Né? O Getúlio ele era um industrialista, mas ele não estava muito preocupado com a fonte dos capitais que iam permitir a industrialização do Brasil. Tanto é que foi ele quem negociou praticamente os empréstimos estrangeiros para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional ela foi construída graças a empréstimos tomados no exterior. Mas o problema dessa queda da nossa dívida aí entre 30 e 45 foi a época, né? Porque 1930 é o ano em que o mundo entra numa crise horrorosa, né, que a literatura chama de Grande Depressão, que vai até mais ou menos o ano de 1936. E durante a Grande Depressão houve muitas falências, né? E evidentemente que os empréstimos eles mergulharam, porque os bancos tinham medo de emprestar dinheiro. Estava falindo empresa o tempo todo, para tudo quanto é lado, né? Então, o banco não vai emprestar dinheiro para quem está falindo, né? Então, os empréstimos se reduziram. A crise ela fez com que a gente não conseguisse exportar mais tanto quanto exportávamos, né? E, a partir de 1939, veio a Segunda Guerra Mundial, e aí complicou geral, né? Então, ou seja, esse período aí que nossa dívida caiu está relacionado não ao Brasil, o porquê da queda da dívida, mas está relacionado ao próprio sistema capitalista internacional, né? E assim que a guerra acabou, nós voltamos a nos endividar, ou seja, voltamos a, a nossa vida normal, né? Então, depois de falar da dependência, nós falamos aqui, então, do... Ó, falamos da importância da importação de capitais no modelo econômico do Brasil. Sabemos que os países que tomam empréstimos e que fazem desse mecanismo, né, um instrumento importante para o financiamento da economia nacional,
muitas vezes enfrenta problemas. Enfrenta problemas porque qualquer situação de dificuldade econômica que o país vive, o que tomou emprestado vai ter que pagar, haja o que houver. Né? Então, se a economia se o país toma dinheiro emprestado e a economia do país ela cresce e tudo mais, ok. Mas se está tomando dinheiro emprestado e, de repente, tem uma queda econômica por algum motivo, isso pode afetar dramaticamente o equilíbrio exterior, né? O equilíbrio externo do país, né? Como a gente chama as nossas relações internacionais. Porém, o sistema internacional possui uma agência de crédito que foi concebida exatamente para atuar nesses momentos em que países devedores no sistema internacional encontram dificuldade para honrar os seus compromissos. Essa agência internacional é o Fundo Monetário Internacional, né? Que nasceu lá junto com os outros arranjos institucionais que foram feitos em Bretton Woods, né? Nasceu junto com o Banco Mundial, porém o Banco Mundial ele tinha um propósito, um objetivo de atuação que é diferente do fundo. O Banco Mundial ele financia projetos de desenvolvimento social, né? O Fundo Monetário ele ajuda países endividados, né? Mas essas instituições elas atuam de uma maneira, digamos, harmônica, né? Então, isso, por um lado, saber que existe no mundo uma instituição criada especificamente, digamos, para cuidar dos países que ficam enfermos, né? É mais ou menos como se fosse criar um hospital, né? A princípio, não é uma má ideia, né? Só que o FMI não é hospital. O doente, quando entra no FMI, costuma entrar para não sair, né? Então, não tem nada a ver com o hospital, porque o hospital, ele está lá, a pessoa entra, é tratada, vai embora, sai curado de lá. No FMI, você entra e só tem ida. Portanto, é um hospital perigoso, né? E por que é perigoso? Então, nós mostramos aqui, eu espero que tenha sido suficiente o que nós mostramos para comprovar que o Fundo Monetário Internacional, esse internacional só tem no nome. Porque com esse nome de internacional, aliás, o Banco Mundial é parecido também, né? O nome Banco Mundial, aliás, esse nem é o nome do banco, né? O nome do banco é Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Esse é o nome verdadeiro do banco, né? Que é quando ele foi criado. Mas a gente viu aqui que o Fundo Monetário Internacional, ele, na verdade, ele é um instrumento nas mãos dos credores internacionais. Devia chamar-se Fundo dos Credores Internacionais. Não Fundo Monetário Internacional. Esse nome ele é um nome muito mais digerível, né, para as pessoas.
Porque se você chamasse direto de Fundo dos Credores Internacionais, a primeira coisa que a gente ia perguntar é o que o Brasil está fazendo nessa porcaria? Nós somos credor de alguém? Bom, até somos. O Brasil até é credor internacional, né? É interessante, né? Está com o chapéu na mão aí pedindo dinheiro ao mesmo tempo, de vez em quando, tira um pouco do chapéu e empresta para algum outro mais miserável ainda que ele, né? Porque nós temos aí países para os quais nós também emprestamos dinheiro, né? Mas o Fundo Monetário ele atua em defesa dos credores. Isso não é dito abertamente, mas, né, é aquele ensinamento, tem um ensinamento bíblico, né, em que é dito para nós, Jesus Cristo diz o seguinte: olha, quando você quiser avaliar alguém, você pode fazer como se avalia uma árvore, né? Para você dizer se aquela árvore é uma árvore boa ou má, olha os frutos que ela dá, né? Se naquela árvore só nasce fruto podre, a árvore não pode ser boa, né? Então, nós vamos olhar os frutos do Fundo Monetário Internacional. Primeiro, como ele atua, né? Então, nós vimos que, do ponto de vista estrutural, isso aqui não é ideológico. Isso não é ideológico. Ideológico seria eu dizer para vocês aqui, o Fundo Monetário ele trabalha para os credores. Aí vocês vêm para mim e perguntam assim, mas, espera aí, professor, por que o senhor está falando isso? E eu respondi para vocês, pois vocês não estão vendo aí que eles fazem? Funciona assim, afinal de contas, toda instituição no mundo, ela pertence aos poderosos. Não estou com esse tipo de argumento, não, aqui nunca foi usado. Comecei a olhar para a estrutura do Fundo Monetário para ver quem decide as coisas no Fundo Monetário. Então, nós vimos aqui que o Fundo Monetário ele funciona à base da maioria absoluta dos votos, né? Todos os países que são membros do Fundo Monetário têm direito a votar, mas vimos também que o voto não é um voto para cada um. Devia ser. Devia ser. Mas, professor, devia ser o voto para cada um, sabendo que todo mundo, em tese, todo mundo deve contribuir com o mesmo percentual do PIB? Sim, exatamente por isso. A contribuição é igual para todo mundo. A contribuição é igual? Não sabia, pensei. É igual. Não é em valor absoluto que ela é igual, porque em valor absoluto seria desigual, certo? Se cobrasse um bilhão de dólares, todo país do mundo que fosse membro do fundo vai ter que entregar 1 bilhão de dólares para o Fundo Monetário. Isso seria desigual. Mas por que desigual, professor? 1 bilhão não é a mesma coisa para todo mundo? Sim, 1 bilhão é a mesma coisa para todo mundo, só que 1 bilhão para um país que tem um PIB de 5 bilhões é 1/5 do PIB do país, ou seja, é 20% de tudo que o país é capaz de produzir. Mas 1 bilhão para quem tem um PIB de 100 bilhões é 1/100º, ou seja, é 1% do que o país é capaz de produzir. Ou seja, se fosse contribuição em termos absolutos, ia ter país que ia estar contribuindo com 1%. Olha o esforço que ele ia fazer para contribuir com o Fundo Monetário. O esforço de 1% das suas forças ele ia
entregar para o fundo, enquanto que o outro ia entregar 20% do seu sacrifício. Isso seria absolutamente desigual. Então, no Fundo Monetário, não é assim, é pelo percentual. Ou seja, vamos decidir aqui qual é o percentual, 0,2% do PIB. É isso que vai ser? Ok. Então, 0,2% para o PIB de qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo vai fazer o mesmo esforço para sustentar o fundo. Ah, mas 0,2% do PIB dos Estados Unidos é um valor alto, 0,2% do PIB do Paraguai é um valor muito mais baixo. Sim, mas o esforço é o mesmo. Porque o esforço ele é medido sempre em termos relativos, né? Bom, mas eu disse que na hora de construir os votos, não se olha para o percentual, porque o percentual foi igual para todo mundo. Senão, cada um teria direito a um voto. Não, aí olha para o montante absoluto, o que é errado. Mas nessa hora, como o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o do Paraguai, na hora de dizer quantos votos os americanos vão ter, aí diz, os americanos vão ter 100 votos. E o Paraguai? O Paraguai vai ter 1 voto. E aí eu falei, bom, aí você pergunta, mas professor, qual é a importância do voto? Toda. Porque na hora que os Estados Unidos votam numa coisa, é como se tivessem 100 pessoas votando. Na hora que o Paraguai vota numa coisa, é como se tivesse uma pessoa votando. Então, eu mostrei aqui que existem, eu acho que eu listei aqui, se eu não me engano, aproximadamente 12, 14 países, no máximo, que são países ricos e países que geralmente são credores no sistema internacional. E eu mostrei que 14 países desses têm mais de 50% dos votos. Acabou. Acabou a história. Se 14% de um total, 14, melhor, perdão, não foi 14%, foram 14 países. 14%, 14 países no total de quase 200 países, significa 7%. O que eu disse foi que, portanto, 7% de países ricos tem mais de 51% dos votos. Ou seja, não adianta os outros 93% de países se juntarem para votar do mesmo jeito. Se aqueles 7 decidem de outra maneira, acabou. Não tem discussão, porque esse é o padrão de funcionamento, é decidido. Isso está no estatuto do fundo. Aí você pensa, os países, professor, os outros países são 93% dos países, professor, eles podem mudar o estatuto. Pode mudar o estatuto. E não vai ter que votar para mudar o estatuto? Vai ter que votar. Os 93% juntos não dão 50% de votos. Ou seja, não tem mudança. Mas não é só para mudar o estatuto, não é para tudo. Então eu falei, bom, isso aqui isso aqui é você entrar na página do Fundo Monetário e procurar lá as cotas partes, né, que eles chamam, né? Resolvido. Mas não é o único argumento que eu usei aqui para dizer isso, não. Né? Eu usei outros argumentos aqui, como, por exemplo, a maneira
como o Fundo Monetário atua, né? Através das famosas cartas de intenção. Para todo mundo, né? Veja na imprensa brasileira, quando é dado notícia a respeito disso. Hoje se fala menos disso do que no passado. Mas veja, quando se fala sobre essa questão da carta de intenções, muitos dizem assim, mas o Brasil pediu dinheiro emprestado, e quando pediu dinheiro emprestado, se comprometeu a fazer isso, fazer aquilo outro. Então, o Brasil é o responsável pela... Mas acontece que a carta de intenções, ou seja, aquela carta de compromissos que o Brasil e qualquer país que toma empréstimo, que assina lá e tal, para o Fundo Monetário, a carta tem que ser aprovada pelo fundo. O fundo é o emprestador. É óbvio. Quem empresta determina as condições. Quem está tomando emprestado se sujeita a tudo. Se quiser o dinheiro. Se não quiser, não precisa tomar dinheiro emprestado. Mas se quiser tomar dinheiro, se precisa, vai ter que conversar com o seu credor. Né? Vai dizer para que quer o dinheiro, vai dizer como é que vai fazer para pagar. E aí o credor vai ver. Essas condições aí eu posso emprestar. Essa decisão, nessas condições eu posso emprestar, ela é tomada de acordo com um padrão de atuação do fundo. Mas, professor, quem decide o padrão de atuação do fundo? Professor, o senhor não gosta do Fundo Monetário Internacional. Bom, vamos colocar as partes nos seus devidos lugares. Eu não gosto, é fato, não gosto. Para mim, é uma instituição criminosa. Ponto. Isso é uma coisa. Bom, agora, eu tenho motivos para não gostar. Outra coisa, eu gosto dos... Não, eu não tenho problema nenhum com os Estados Unidos. Problema nenhum com os Estados Unidos, pelo contrário. Eu geralmente, inclusive, gosto muito de usar os exemplos dos Estados Unidos, porque quando a gente vai pensar no desenvolvimento do Brasil, eu vou olhar para onde? Tem coisas nos Estados Unidos que são boas. E eu gosto dos Estados Unidos. Não tem problema nenhum com os Estados Unidos. Só a maneira dos Estados Unidos atuar, por exemplo, com relação à América Latina, aí é outra história. Mas eu também vou ter os meus motivos. Não é que eu não gosto por não gostar. Né? Então, o Fundo Monetário é uma instituição que eu não gosto, mas eu tenho motivos para não gostar. Né? E o fundo atua exatamente dessa forma. Na hora que o país manda a chamada carta de intenções, o fundo analisa e diz ok ou diz não. Se ele diz não, ele devolve a carta para o país e avisa para o governo do país que mandou a carta, fala, ó, infelizmente, essa carta de vocês aí, esses compromissos que vocês querem assumir são muito ruins. E nós não vamos emprestar dinheiro, não, porque senão daqui a pouco vocês vão de novo estar pedindo dinheiro emprestado para nós aí, é o que eles falam. Aí o Brasil tem que reescrever a carta. O Brasil e todos os outros que estão pedindo dinheiro emprestado.
E aí você começa a perceber que as cartas de todos os países que tomam dinheiro emprestado do Fundo Monetário são parecidas. Como é possível isso? Um copia do outro? Não. Todos ouvem a mesma orientação. Existem 100 países tomando dinheiro emprestado do fundo. É impossível que as 100 cartas sejam parecidas. Elas só são parecidas porque existe um que está emprestando. E é quem decide como a carta tem que ser. Isso não é ideológico. Isso é factual, é perceptível, é provável, é demonstrável. Depois pegamos aqui os planos, né, de auxílio, de ajuda, chamado plano de ajuda. Né? Na verdade, o nome correto para o plano é Plano de Ajuste Estrutural. Esse é o nome dos planos do Fundo Monetário. Né? Plano de Ajuste Estrutural, PAE, que forma a palavrinha PAI. Ironia, né? PAI. E a gente viu esses planos e vimos aqui que as características dos planos, né, demonstram claramente que os programas do fundo, ou os planos do Fundo Monetário, eles têm como finalidade fazer com que o país devedor pague ao credor. Ponto. Né? Então, depois de falar lá sobre aquela questão da importação de capitais, falamos aqui sobre o Fundo Monetário e, ao mesmo tempo, porque apenas criticar é um troço, né, que é fácil fazer, né? Mas nós tentamos também mostrar aqui que existem alternativas. Que ninguém está preso. Ninguém tem que se agarrar ao Fundo Monetário. Não, o Fundo Monetário quer te prender. Não tenha dúvida. Ele representa, como eu falei, os países credores, e o país credor, tudo que ele quer é que o devedor continue devendo. Né? Não esqueça que, a gente não pode esquecer que, por exemplo, alguém quando empresta, veja, pensa no empresário agora. Um empresário que produz sapato. Só um exemplo. O empresário produz sapato. O que ele quer? O que esse empresário quer? Ele quer que depois de produzir o sapato, ele quer vender o sapato. Então, o empresário, ele quer, ele sonha com consumidores o tempo todo de sapato. Normal, não está errado. Bom, agora pensa no empresário que no lugar de produzir sapato, ele é dono de banco. O dinheiro do banco nem é dele. Sei lá, 95% do dinheiro do banco nem é dele. Às vezes ele tem ali a parte dele. Mas 95% do dinheiro do banco é dinheiro dos clientes que depositam dinheiro no banco. E esse cara, o dono do banco, ele quer ganhar dinheiro, emprestando o dinheiro dos clientes dele para outros clientes. O que esse cara quer da vida? Esse cara, do mesmo jeito que o produtor de sapato, que é um monte de consumidor de sapato, esse camarada quer um monte de gente tomando dinheiro emprestado dele.
Que é assim que ele ganha dinheiro. Ele pega o dinheiro do cliente dele, daqueles que depositaram lá no banco, e empresta para outro aqui. Esse outro vai pagar os juros. Os juros é o que um banqueiro ganha. O dinheiro não é do banqueiro, mas os juros é do banqueiro. Então, para o banqueiro, a coisa mais importante do mundo é que tenha gente tomando dinheiro emprestado dele. Porque se tiver o banqueiro, ele não quer que você pague a dívida. No sentido de quitar a dívida. Ele não quer que você quite a dívida. Se você quitar a dívida, ele para de receber juros. É como o cara que produziu o sapato. Ele não quer que você pare de usar sapato. Se você parar de usar sapato, para quem que ele vai vender? Então, o Fundo Monetário é o agente que foi criado para fazer com que os tomadores de dinheiro continuem tomando dinheiro. Continuem tomando dinheiro. É como se houvesse aí nós fôssemos criar agora, aqui no Brasil, uma agência que vai cuidar de vigiar as pessoas para saber se está todo mundo usando sapato. E, sobretudo, se esse sapato está sendo trocado ali a cada, sei lá, 3 meses, 4 meses. O negócio de ficar usando sapato muito tempo, brincadeira, pode parar com isso. Usou o sapato uns 3 meses ali, ó, joga fora, outro, compra outro. Né? É o que o fundo faz. Né? Então, falamos a respeito disso, que é uma questão muito importante. Mas eu estou querendo dizer que eu mostrei aqui para a gente viu aqui que existem alternativas ao Fundo Monetário. Então, assim, não é obrigado a isso. Agora, as alternativas têm custos. Tem custo, tudo tem custo. Se não tivesse, já tinha sido feito. Tem custo. Né? Eu mostrei aqui a possibilidade do país usar os impostos, as tarifas sobre importação para resolver a situação difícil que está vivendo. E aí, evidentemente, que a gente pensa, mas, espera aí, professor, isso aí é aceito nas relações internacionais? Bom, hoje existem instituições que condenam essa prática, né? O Fundo Monetário é um deles, o Banco Mundial, e, mais importante de todos, né, a Organização Mundial do Comércio. Bom, mas nesse caso, professor, se o Brasil opta por um troço desse, uma opção, um instrumento desse, ou seja, a política tarifária, isso não vai trazer problema para o Brasil? Vai trazer problema. Pode haver retaliações? Pode haver retaliações. Falei que tem custos. Mas o Brasil mesmo assim deve fazer isso? Bom, essa decisão cabe única e exclusivamente ao nosso país. Né? Eu só gostaria que a gente, quando pensasse nessas coisas, no custo que vai ter, por causa de, digamos, retaliações internacionais, né? Porque é muito possível, eu gostaria que, quando a gente pensasse nisso, a gente pensasse o seguinte: ir ao Fundo Monetário tem custo? Então, o custo que nós temos é caríssimo, elevadíssimo, de ir ao Fundo Monetário e de continuar nessa situação de independência. É só olhar para o nosso país.
né? Ontem, não sei se vocês ficaram sabendo, ontem o Senado aprovou a, a venda da Eletrobras, da Eletrobras. Ainda vai ter que ser aprovado no Congresso, porque houve mudança na lei, no projeto de lei, mas a Eletrobras vai ser colocada à venda, como um monte já foi, e outros ainda virão, se é que ainda existe muita coisa para ser vendido, e certamente alguns dos compradores vão ser estrangeiros, óbvio. Lembre-se que o estrangeiro, quando a empresa tiver lucro, esse lucro, na parte que couber ao estrangeiro, vai depender da quantidade de ações que ele vai comprar. Na parte que couber a ele, vai embora. Então, o manter-se filiado e enxergando, no fundo, uma solução, um caminho para os nossos problemas, tem um custo cotidiano. Cotidiano. Bom, depois, então, de falarmos aí sobre o Fundo Monetário Internacional, nós voltamos, né, ao lugar em que havíamos deixado a economia internacional, lá no finalzinho do segundo bimestre, nós tínhamos mostrado como é que o capitalismo foi reestruturado ao término da Segunda Guerra Mundial, para que ele pudesse voltar a ter um pleno desenvolvimento. Então, nós resgatamos isso e para entender exatamente como é que chegamos a uma nova crise estrutural cerca de 25, 30 anos depois, né? Então, esse foi o nosso tópico de estudo aí, na sequência, quando falamos sobre a nova crise estrutural do capitalismo, que começou na década de 1970. E uma coisa interessante que a gente mostrou, que nós vimos aqui, é que, estranhamente, as crises do capitalismo, elas são provocadas pelo próprio sucesso do capitalismo, né? Como assim? Então, nós vimos que depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele viveu um período de expansão generalizada. Os Estados Unidos já eram a maior potência do mundo, hegemônico, continuaram o seu desenvolvimento e houve a reconstrução da Europa Ocidental, houve a reconstrução do Japão. Veja só, tem coisa boa acontecendo.
Foi um período muito próspero no mundo todo. Vimos que a sustentação do crescimento na América do Norte, mais a reconstrução da Europa Ocidental, mais a industrialização do Japão, tudo isso junto fez nascer uma enorme demanda, né? Um enorme consumo mundial. Consumo de matéria-prima para as empresas que estavam reconstruindo a Europa, que estavam reconstruindo o Japão, que estavam em ritmo de crescimento nos Estados Unidos. Então, aumentou o consumo de matéria-prima de uma maneira horrorosa no mundo. Quem tinha matéria-prima para vender, ganhou dinheiro. O Brasil, por exemplo, entrou nessa onda. Exportamos muito. Como exportávamos muito, entrava muito dólar no Brasil. E essa montanha de dólares que entrava aqui se tornou um atrativo para a empresa estrangeira. Porque o investidor estrangeiro, quando ele vai investir num país, ele olha para muitas coisas. Ele olha para muitas coisas. Mas uma das coisas mais importantes que ele olha é o seguinte: esse país, como é que são as contas externas desse país? Porque se essas contas forem superavitárias, significa que entra muito dólar no país. Então, eu não vou ter problema de investir no país. Porque para eu investir, o estrangeiro, para investir, por exemplo, no Brasil, ele tem que trazer dólares do exterior para cá. Qual é o medo dele? O medo dele é que, na hora que ele começar a produzir e começar a ter lucro, ele não consiga mandar os lucros de volta para o país dele, para os donos, os acionistas da empresa. Por quê? Porque esse país onde ele investiu não é capaz de gerar dólar. Então, quando entrou dinheiro no Brasil e em outros países do mundo, que se tornaram exportadores importantes, os países produtores de petróleo, né? Outros países aqui na América Latina, como a Argentina, o Chile, também são países exportadores de matérias-primas. Então, esse dinheiro que a gente gerava com as exportações alimentou a entrada de empresa estrangeira aqui, exatamente para se aproveitar daquela situação favorável que o país vivia. E graças à entrada dessas empresas, né, o país foi se industrializando, foi se urbanizando, foi se modernizando, né? Veja, você pode pensar, mas teve países, professor, no mundo que no pós-guerra não fizeram parte dessa prosperidade. Não, praticamente todos fizeram. O que você pode dizer é, nem todos participaram de maneira idêntica na festa, né? Então, teve alguns que se adiantaram aos outros ali e foram lá na hora da festa, partiram o bolo, comeram aquele monte de bolo, se encheram de bolo, e tinham outros que não estavam prestando muita atenção, que o bolo tinha sido partido, na hora que chegou para comer o bolo, tinha um pouquinho só, mas também comeu o bolo também. Não ficou ninguém sem tirar proveito do que aconteceu no pós-guerra. Agora, os benefícios é que foram muito diferentes, né? Então, mesmo, por exemplo, os países da África tiraram proveito desse período. Também passaram a exportar mais, né? Agora, numa proporção que era a proporção de um lado que eles tinham condições de fazer, né? E também das condições que a eles foram impostas, né?
Então, veja, o capitalismo do pós-guerra é indiscutível. Ele viveu um período ali de opulência extraordinária, até chegar à década de 70. E aí nós vimos exatamente que o que começou a embaraçar, dificultar, né, a vida da economia capitalista internacional foi exatamente a prosperidade do período anterior. Foi quando a Europa Ocidental, foi quando o Japão tiveram as suas estruturas industriais reconstruídas, e aí eles voltaram também a produzir não apenas para abastecer os seus mercados internos, mas eles também começaram a exportar, vão se tornando cada vez mais competidores, né, dos Estados Unidos, que até então estava ali na condição privilegiada, né? Mas não foi só isso, não. Eu acabei de falar que alguns países do Hemisfério Sul, que antes da guerra ainda não eram países de economias industriais, depois da guerra se industrializaram. Exemplo do Brasil. Então, alguns países, não estou falando só daqueles que eram já industriais, como o Japão e a Europa Ocidental, também daqueles que não eram países de economia industrial, se tornaram economias industriais. É óbvio que isso reflete melhoria. Mas eu comentei aqui que o capitalismo ele tem uma lógica bizarra, diferente da lógica da Idade Média, do feudalismo, né? A gente comentou. No feudalismo, quando você tinha uma super safra de alimentos, isso era motivo de festa. Tinha festa. No capitalismo, quando você tem uma produção muito grande, tem dor de cabeça, o que é uma loucura. É o único sistema em que a fartura incomoda. Porque a produção capitalista ela não é voltada para o consumo, ela é voltada para a venda, né? Então, superprodução significa o empresário que produz demais, ou que percebe que o produto que ele produz foi produzido também por muitos outros e que existe de maneira excedente dentro da economia, isso é motivo de tristeza na economia capitalista, né? Nós conhecemos a experiência, eu diria que é a experiência assim clássica, né, da burrice e da ineficiência e do desperdício, que foi o caso do café no Brasil. Mas o caso do café foi no Brasil, talvez em outros lugares, mas em outros lugares teve outros casos que que diz respeito a outro tipo de mercadoria. O café é apenas um caso que, para nós brasileiros, é o melhor exemplo. Nós chegamos a queimar café. Mas só na cabeça de um maluco você queima a riqueza, que foi resultado do trabalho das pessoas. Aquele café foi plantado por alguém. Foi trabalho aquele café. A gente viu aqui, lá atrás, no primeiro bimestre, que por trás de toda a mercadoria que existe, independentemente de qual seja, existe trabalho. Mas na lógica capitalista, queimar café não é um problema. Porque você queima o café para manter o preço alto. É uma lógica, não é? Estranha. E então, no capitalismo, superprodução é motivo de choro, tristeza. Então, o sistema entrou em crise.
né? Por causa da superprodução. E grande parte dessa prosperidade do pós-guerra esteve ligada à liquidez elevada do mercado monetário. Essa liquidez ela foi gerada, como a gente sabe, né, pela emissão de dólares sem lastro, né? E quando estoura a crise, essa emissão de dinheiro sem lastro, ela vem à tona. E não só vem à tona, mas ela tem consequências. E aqui foi a crise, que as crises do petróleo, o motivo de fundo das crises do petróleo foi a crise monetária. Ah, mas e a guerra entre árabes e israelenses? Não, a guerra árabe-israelense talvez tenha tornado as coisas ainda piores, mas o motivo de fundo foi a crise monetária. E daí? Aí daí que nós vimos aqui que a crise do petróleo afetou vários países do mundo que dependiam da compra de petróleo. Mas como assim? Eles tinham a ver com a emissão de dinheiro sem lastro? Não. E eles que vão pagar agora? É. Então, vimos aqui que começou com uma crise monetária que se transformou numa crise de petróleo, que vai se transformar na crise das dívidas, lá do começo da década seguinte, década de 80. E, consequentemente, deu origem àquilo que a literatura chama de década perdida. Na verdade, é uma expressão incorreta, né? Hoje nós sabemos que é uma expressão incorreta para se referir à década de 1980. Ela não foi perdida, né? Ela foi roubada. Né? É diferente. Né? Porque a gente perde uma coisa sem querer. Ninguém perde uma coisa querendo. Então não é perder, é jogar fora. Se você conscientemente você joga uma coisa fora, isso não é perder. Agora, roubada é outra coisa. Roubada é uma coisa intencional. Ninguém rouba também sem querer, né? Então, vimos que foi a década roubada que levou países, vários países do hemisfério sul, que não eram produtores de petróleo, levou esses países a uma crise financeira horrorosa. Né? E juntando todas essas crises, porque a gente viu aqui que o próprio colapso dos países devedores do hemisfério sul obrigou esses países a fazerem economia para poder pagar a dívida que eles tinham contraído. Né? Ou seja, fazer economia significa não investir. Usar o dinheiro que ia ser investido na economia para aumentar a capacidade produtiva do país, os países foram obrigados a usar esse dinheiro para pagar a dívida. Então, os países do hemisfério sul pararam de crescer. Por isso que chamam de década perdida. Mas se eles não crescem, eles vão importar menos máquinas, vão importar menos
instrumentos sofisticados usados nas empresas, vão importar menos de mercadorias também, bens de consumo, e muitas dessas coisas eles compram dos países ricos do hemisfério norte. Então, a crise, olha só que interessante, né? Ela começou nos Estados Unidos, aí ela veio para os países produtores de petróleo, bateu nos países subdesenvolvidos e voltou para os países centrais. Porque capacidade reduzida de importação por parte dos países devedores afetou a capacidade de venda dos países credores. Consequentemente, a década de 80, ela marca ali o ápice dessa crise estrutural que nós vimos aqui, que começou na década de 70. E aí, nós dissemos aqui que essa crise ela podia ter sido resolvida pela guerra, foi assim que foi resolvido lá no começo do século XX, foi pela guerra. Só que, no final do século XX, a alternativa da guerra é uma alternativa menos viável, né? Porque a guerra no mundo hoje seria capaz de acabar com todos os problemas da humanidade, todos, inclusive com a própria humanidade, né? Então, a gente viu que, como alternativa para a crise estrutural que se colocou ao capitalismo, né, apareceu, então, a globalização. Né? E foi exatamente isso que nós dissemos aqui sobre a globalização. Ou seja, a globalização ela é uma resposta para a crise estrutural do capitalismo. Não se trata de gostar dela ou de não gostar. Ela é alternativa e ela é uma guerra. Por que ela é uma guerra? Porque ela está baseada em dois fenômenos principais, que são a desregulamentação e a liberalização econômica. Por que isso gera guerra? Porque esses dois fenômenos juntos significa dizer que eles estabelecem um novo padrão de funcionamento para a economia capitalista internacional ou mundial, no qual as empresas dos mais diversos países do mundo vão competir sem a intermediação de um árbitro. O árbitro era para ser o Estado. Mas como houve liberalização e desregulamentação, significa dizer, o árbitro falou assim, estou indo embora, vocês continuem jogando, mas eu estou fora. E o problema é que quem está jogando são países que se encontram em estágios de desenvolvimento econômico, social e tudo mais, completamente assimétrico. Então, você está, na verdade, colocando para competir países e empresas poderosas com países e empresas fracas, que só existiam porque o Estado ajudava. Então, na verdade, a globalização é a declaração de guerra econômica no mundo. E, evidentemente, que os mais fracos, as empresas que não conseguem competir, vão ser engolidas pelas empresas maiores. Não é? Vocês vão estudar depois, no próximo semestre, com a professora Patrícia, vocês vão estudar a economia brasileira. E lá prestem bem atenção ao que vai acontecer aqui nos anos 90, que esse é um assunto de economia brasileira,
que vai acontecer com as empresas brasileiras, né? Na década de 90. Então veio a globalização. E eu queria, para terminar aqui essa breve revisão nossa, eu queria falar uma coisa que eu não comentei ontem, quando a gente falava aqui sobre a globalização, e que eu acho que é muito importante. Veja, eu acabei de dizer para vocês que a globalização ela é uma guerra econômica. Numa guerra, tem muita gente que sai ferida. Muitos morrem. É óbvio que aqueles que estão sendo feridos ou que estão ameaçados de morte, eles vão gritar. Vão pedir socorro. Vão tentar se esconder. Normal. Mas quem disse que por isso a guerra para? Não para. Eu estou dizendo isso porque existe hoje alguns analistas, alguns intelectuais das mais variadas áreas da ciência que estão falando que nós vivemos hoje um tempo que não é mais o tempo da globalização, não. E aí inventaram dois conceitos. Tem umas pessoas que falam de desglobalização. E tem algumas pessoas que falam de pós-globalização. E a base dessas teorias é exatamente olhar para as pessoas que estão morrendo, para as empresas que estão morrendo, e estão tentando ou gritar ou se esconder em algum lugar. Então, eles olham para isso e falam, olha, a globalização não está dando certo. Tem muita gente aí morrendo. Tem muita empresa deixando de existir. E essas empresas estão reagindo. Tem países, inclusive, que estão se sentindo ameaçados de regressão e estão reagindo. Então, eu vou dizer para vocês, eu acho que talvez a única coisa que vai poder comprovar o que eu estou falando aqui é o tempo, mas transformações como a globalização sempre vai ter reações contrárias, sempre. Lembrem-se da Revolução Industrial na Inglaterra. No início do século XIX, isso a gente viu na disciplina de História Econômica, mas no início do século XIX, a Revolução Industrial na Inglaterra ela teve efeitos muito negativos para uma grande parcela da sociedade. Porque os empresários que não conseguiram transformar a sua empresa manufatureira, quando ele não conseguiu transformar a sua empresa numa fábrica, ou seja, introduzir na empresa máquinas, porque eram muito caras, ele perdeu a capacidade de competir. Porque enquanto ele produzia com um monte de trabalhadores, tudo trabalho manual, manufatureira, né? Outros empresários já estavam usando máquinas e, portanto, produzindo muito mais barato do que ele. Então, ele vai... Os dias dele, desse empresário que não conseguiu competir, estavam contados. Né? E vai à falência. Só que ele não vai sozinho. Ele leva com ele todos os empregados da empresa dele.
E as pessoas vão reagir. Ninguém vai olhar para isso calado e, né? Pessoas reagem. E lá na Inglaterra, no início do século XIX, existiu um movimento de trabalhadores chamado ludismo, que foi liderado por um trabalhador chamado Ned Ludd, daí o nome, ludismo. E esse movimento, o propósito dele era invadir fábricas durante a noite, quebrar as máquinas, destruir as máquinas. Eu fico pensando, se nós estivéssemos naquela época, ao perceber que na Inglaterra, que era o foco da industrialização, a classe trabalhadora começou um movimento para invadir fábrica e quebrar máquina, ou talvez dissesse assim, olha, gente, a Revolução Industrial está com os dias contados. Afinal de contas, tem gente que não gosta. A ciência. A Revolução Industrial não retrocedeu e não parou. Passou por cima de toda aquela gente, né? Muitos ludistas, inclusive, foram condenados, né, à morte. E a Revolução passou por cima e foi embora. Ah, mas hoje, professor, hoje tem países aí que não estão muito felizes com a globalização. Com certeza, tem muitos, né? Inclusive a Inglaterra, né? O Brexit foi o medo que os ingleses tiveram de que houvesse uma regressão social, política e econômica da Inglaterra. Então, os britânicos se afastaram do Brexit, da União Europeia, né? E o que não impede a União Europeia de continuar existindo, e vamos ver o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Né? Porque a história social ela não é, ela é um processo que demora um pouquinho de tempo para as coisas acontecerem. Mas não é o fato de hoje aparecer o Brexit ou aparecer lá o movimento independentista da Catalunha, ou aparecer Donald Trump da vida, que se dizia aí contrário à globalização, né? Não são essas coisas que impedem a globalização de continuar. Ela enfrenta essas reações porque a globalização ela agrava os conflitos internacionais, né? Mas não existe. Essa agora que eu estou dizendo aqui para vocês, essa agora é uma opinião muito pessoal, baseado no método que eu tenho adotado, né? Sempre adoto, no entendimento do desenvolvimento da vida socioeconômica, né? Não existe hoje nem desglobalização e nem pós-globalização. Existe globalização. Nós estamos vivendo a época da globalização, que é uma época conturbada, né? Bom, então, gente, veja, nós temos aí 6 tópicos de estudos, tá? E é dentro deles que vai acontecer, então, a nossa avaliação na próxima quinta-feira. Bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não? Não, professor, para mim tá tudo bem. Então, tá bom. Então, ó, eu já, inclusive, disponibilizei lá os textos da nossa disciplina, lá na pasta, lá desculpa, lá no Life, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem daqui até o dia da prova, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade aí, que eu respondo com muita atenção. Professor, eu só queria Oi, saber que o senhor falou, né, sobre as monografias, daí eu queria saber, entra em contato no WhatsApp direto com o senhor? pode ser, Letícia. Você tem meu número? Tem. Tem. Tá. Quando que ocorre, mais ou menos, você sabe me dizer? Quando que ocorrem as bancas? Isso.
Olha, eles entregaram ontem as monografias. Uhum. Eu tenho a impressão que eu tenho um prazo aí até semana que vem para estar montando as bancas, mas evidentemente que semana que vem não tem banca nenhuma, porque, se eu não me engano, é semana de prova, né? Isso. Eu tenho a impressão que, então, daqui a 2 semanas começam. Se você tiver interesse, você pode fazer o seguinte: manda para mim uma mensagem falando sobre isso. Eu te mando a lista de bancas que vão acontecer com as pessoas, os alunos que vão apresentar e os títulos das monografias, para que você possa ver alguma que você tenha mais interesse. E aí você me fala e eu te encaminho o link da sala. Ah, tá bom, então. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Isso. Disponha. Bom, gente, então eu agradeço muito vocês aí, não só pela presença hoje aqui, mas por todo o semestre, né? Pela paciência aí que vocês tiveram aí comigo durante esse semestre, né? Pelo acompanhamento aí, né? Da disciplina. E quinta-feira, então, tem a nossa avaliação aí. Estudem um pouquinho, a prova não é difícil, eu espero que todo mundo seja bem sucedido no dia da prova. Beleza? Tá bom, então. Então, Obrigada, ótimo. professor. Isso, prazer é meu. Obrigado. Ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, Igualmente, Letícia. professor. Tchau, Até. Antônia. Tchau, Bárbara. Tchau, professor. Boa semana. Resto de Obrigado. semana, no caso. Tchau, prof. Boa semana. Obrigada pelas aulas. Igualmente. Obrigado a vocês.